Neste vídeo mergulhamos no poder transformador do Espírito Santo, um tema que ressoa profundamente com os crentes em busca de crescimento espiritual e renovação. O Espírito Santo desempenha um papel crucial em guiar e inspirar indivíduos em sua jornada de fé, atuando como uma presença divina que capacita e nutre a alma. Ao explorarmos este tópico, nosso objetivo é iluminar como o Espírito Santo não apenas influencia nossos pensamentos e ações, mas também promove uma conexão profunda com Deus. Esta exploração não é meramente um exercício acadêmico, é uma jornada esclarecedora no coração da transformação espiritual. Discutiremos como o Espírito Santo serve como conselheiro, confortador e guia, ajudando os crentes a navegar pelas complexidades da vida com sabedoria e graça. Ao compreendermos o papel do Espírito Santo, podemos apreciar melhor as maneiras pelas quais ele nos inspira a crescer, encorajando-nos a abraçar nosso verdadeiro potencial como filhos de Deus. Ao longo deste vídeo, destacaremos o incrível potencial de transformação pessoal que vem de um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. Muitos crentes experimentaram momentos de mudança profunda, onde o Espírito Santo agiu dentro deles, levando a um propósito renovado, clareza e força. Esses momentos podem ser transformadores, levando indivíduos a saírem de suas zonas de conforto e abraçar uma vida cheia de esperança e possibilidades. Compartilharemos testemunhos e histórias inspiradoras que ilustram como o Espírito Santo trabalhou na vida de pessoas comuns, transformando suas lutas em depoimentos de fé e resiliência. Enquanto estabelecemos o tom para esta exploração esclarecedora, convidamos você a abrir seu coração e mente para as possibilidades que estão por vir. A jornada de crescimento espiritual nem sempre é fácil, mas é incrivelmente gratificante. Ao se relacionar com o Espírito Santo, os crentes podem experimentar uma profunda sensação de paz, alegria e realização que transcende os desafios da vida cotidiana. Este vídeo tem como objetivo encorajá-lo a buscar um relacionamento mais próximo com o Espírito Santo, ser receptivo à sua orientação e permitir que ele trabalhe dentro de você. Também discutiremos maneiras práticas de cultivar esse relacionamento, incluindo oração, meditação e envolvimento comunitário. Essas práticas podem ajudá-lo a se sintonizar mais com a presença do Espírito Santo, permitindo-lhe experimentar seu poder transformador em sua vida diária. Ao embarcarmos juntos nesta jornada, esperamos inspirá-lo a dar os próximos passos em seu crescimento espiritual, abraçando as mudanças que o Espírito Santo pode trazer. O poder transformador do Espírito Santo é um aspecto profundo e que muda a vida da fé cristã. Ao compreendermos seu papel em guiar e inspirar os crentes, podemos desbloquear o potencial de transformação pessoal que reside dentro de cada um de nós. Este vídeo é um convite para explorar as profundezas de sua fé, buscar a orientação do Espírito Santo e abraçar a jornada de crescimento espiritual que o aguarda. Junte-se a nós enquanto descobrimos as maneiras incríveis como o Espírito Santo pode trabalhar em sua vida, levando-o a uma existência mais gratificante e orientada por propósitos. Juntos, embarquemos nesta exploração esclarecedora do poder transformador do Espírito Santo e descubra o impacto profundo que ele pode ter em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. O Espírito Santo é um aspecto central da Trindade cristã, que compreende Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Esta natureza tríplice de Deus é fundamental para a crença cristã,
enfatizando que o Espírito Santo não é apenas uma força ou um conceito abstrato, mas uma pessoa distinta dentro da divindade. O Espírito Santo é totalmente divino, possuindo os mesmos atributos que o Pai e o Filho, e desempenha um papel vital na vida dos crentes. Compreender quem é o Espírito Santo e reconhecer seu papel fundamental pode impactar profundamente a jornada espiritual de uma pessoa e seu relacionamento com Deus ao longo das Escrituras. Várias metáforas são empregadas para descrever o Espírito Santo, cada uma iluminando diferentes facetas de seu caráter e obra. Por exemplo, o Espírito Santo é frequentemente referido como Consolador ou Ajudador, indicando seu papel em fornecer apoio e orientação aos crentes. Em João 14, 16-17, Jesus promete que o Pai enviará o Espírito Santo para estar com seus seguidores, enfatizando sua presença como uma fonte de conforto e força. Além disso, o Espírito Santo é comparado ao vento em João 3:8, ilustrando sua influência invisível, mas poderosa, na vida dos indivíduos. Assim como o vento move e molda o ambiente, o Espírito Santo trabalha dentro dos crentes, transformando seus corações e mentes. Outra metáfora poderosa usada nas Escrituras é a de fogo. Ema Atos tu. Durante o Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos na forma de línguas de fogo, simbolizando purificação, capacitação e a presença de Deus. O fogo representa a capacidade do Espírito Santo de acender paixão e zelo pela fé, permitindo que os crentes proclamem o Evangelho com ousadia. Essa imagem destaca o poder transformador do Espírito Santo, à medida que ele refina e purifica os corações daqueles que desejam seguir Cristo. A água é mais uma metáfora associada ao Espírito Santo, representando vida, refresco e renovação. Em João 7, 37-39, Jesus fala do Espírito Santo como rios de água viva que fluem de dentro dos crentes. Essa imagem sublinha a ideia de que o Espírito Santo nutre e sustenta a vida espiritual, saciando a sede da alma e proporcionando o sustento necessário para o crescimento na fé. Reconhecer essas metáforas ajuda os crentes a apreciem a natureza multifacetada do Espírito Santo e seu papel ativo em suas vidas. É crucial enfatizar a importância de reconhecer os atributos divinos do Espírito Santo. O Espírito Santo possui qualidades como onisciência, onipresença e onipotência, que afirmam sua divindade e soberania. Como o Espírito de Deus, ele é onisciente, capaz de guiar os crentes em verdade e sabedoria. Em 1 Coríntios 2, 10-12, Paulo explica que o Espírito Santo revela as coisas profundas de Deus, permitindo que os crentes compreendam verdades espirituais que de outra forma permaneceriam ocultas. Essa visão divina é essencial para o crescimento e maturidade espiritual. Além disso, o Espírito Santo também é descrito como uma fonte de poder. Em Atos 1:8, Jesus diz aos seus discípulos que eles receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre eles, capacitando-os a serem suas testemunhas. Essa capacitação não se limita à igreja primitiva, ela se estende a todos os crentes hoje. O Espírito Santo equipa os indivíduos com dons espirituais, permitindo que sirvam ao corpo de Cristo e cumpram seu propósito dado por Deus. Reconhecer os atributos divinos do Espírito Santo encoraja os crentes a confiarem sua força e orientação em suas vidas diárias. O Espírito Santo é uma parte integral da Trindade,
possuindo atributos divinos que afirmam seu papel na vida dos crentes. Através de várias metáforas, como Consolador, vento, fogo e água, as Escrituras revelam a natureza multifacetada do Espírito Santo e sua obra transformadora. Ao entender quem é o Espírito Santo e reconhecer seu papel fundamental, os crentes podem cultivar um relacionamento mais profundo com Deus, experimentar crescimento espiritual e abraçar o empoderamento que vem da presença do Espírito Santo em suas vidas. Reconhecer o Espírito Santo como um aspecto vital de sua jornada de fé permite que os crentes se envolvam plenamente com o poder transformador de Deus em suas experiências diárias. Os atributos divinos do Espírito Santo são essenciais para entender seu papel na vida dos crentes e na narrativa mais ampla das Escrituras. Entre esses atributos, a onipresença, a onisciência e a onipotência se destacam como características fundamentais que definem a natureza e a obra do Espírito Santo. Cada um desses atributos carrega implicações significativas sobre como os crentes experienciam e interagem com o Espírito Santo em suas vidas diárias. A onipresença refere-se à capacidade do Espírito Santo de estar presente em todos os lugares, a todo momento. Esse atributo assegura aos crentes que eles nunca estão sozinhos, independentemente de suas circunstâncias. No Salmo 139, 7-10, David expressa essa verdade profunda, afirmando: para onde posso ir do teu Espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Essa passagem destaca que, não importa onde uma pessoa possa se encontrar-se, nas alturas da alegria ou nas profundezas da desesperança, o Espírito Santo está sempre presente, oferecendo conforto e orientação. Essa onipresença promove um sentido de segurança e intimidade na relação do crente com Deus, pois eles podem sempre invocar o Espírito Santo por ajuda, sabedoria e companhia. A onisciência, o atributo do todo sabedoria, significa que o Espírito Santo possui conhecimento completo de todas as coisas, incluindo os pensamentos e as intenções do coração humano. Em 1 Coríntios 2, 10-12, Paulo explica que o Espírito Santo revela as coisas profundas de Deus, permitindo que os crentes entendam verdades espirituais que de outra forma permaneceriam ocultas. Essa percepção divina é crucial para o crescimento espiritual, pois possibilita que os crentes discernam a vontade de Deus e compreendam seus propósitos para suas vidas. A onisciência do Espírito Santo também significa que ele conhece as lutas e desafios que os crentes enfrentam, proporcionando-lhes a sabedoria e compreensão necessárias para navegar nas complexidades da vida. Essa certeza encoraja os crentes a buscarem a orientação do Espírito Santo em oração, confiando que ele conhece suas necessidades e desejos, mesmo antes de os articularem. A onipotência, o atributo do Todo-Poderoso, destaca a capacidade do Espírito Santo de realizar os propósitos de Deus e realizar obras mirabolantes. Ao longo das Escrituras, vemos numerosos exemplos das ações poderosas do Espírito Santo. Em Gênesis 1:2, o Espírito de Deus é descrito como pairando sobre as águas durante a criação, demonstrando seu papel ativo em trazer ordem e vida ao universo. No Novo Testamento, o Espírito Santo empodera o ministério de Jesus, descendo sobre ele em seu batismo, Mateus 3:16, e levando-o ao deserto, Lucas 4:1. Além disso, o Espírito Santo empodera a igreja primitiva, como podemos ver em Atos 2 durante o Pentecostes,
onde o Espírito enche os apóstolos, capacitando-os a falar em várias línguas e a proclamar ousadamente o Evangelho. Esses exemplos ilustram a onipotência do Espírito Santo tanto na criação quanto na redenção, afirmando sua participação ativa na história em desenvolvimento da salvação. A importância desses atributos divinos se estende às vidas dos crentes hoje. A onipresença do Espírito Santo assegura aos crentes que eles nunca estão abandonados, proporcionando conforto em tempos de dificuldade, lembrando-os da presença constante de Deus. Essa consciência encoraja os crentes a cultivarem um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo, promovendo um senso de paz e segurança em sua jornada de fé. A onisciência do Espírito Santo convida os crentes a buscarem sua sabedoria e orientação em seus processos de tomada de decisão. Ao se apoiarem na percepção do Espírito Santo, os crentes podem enfrentar os desafios da vida com confiança, sabendo que são guiados pelo conhecimento divino. Essa dependência do Espírito Santo promove a maturidade espiritual. À medida que os crentes aprendem a discernir a voz de Deus em meio ao barulho do mundo, por fim, a onipotência do Espírito Santo empodera os crentes a viverem sua fé de forma ousada, reconhecer que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita dentro deles. Romanos 8:11 instilam um senso de propósito e coragem. Os crentes são equipados com dons espirituais, permitindo que sirvam aos outros e cumpram seu chamado dado por Deus. Esse empoderamento encoraja os crentes a saírem em fé, confiando que o Espírito Santo lhes fornecerá a força e a capacidade necessárias para realizar a obra de Deus. Os atributos divinos do Espírito Santo, onipresença, onisciência e onipotência, são fundamentais para entender seu papel na vida dos crentes. Esses atributos não apenas afirmam a natureza do Espírito Santo, mas também influenciam significativamente como os crentes experienciam sua fé. Ao reconhecer a onipresença do Espírito Santo, os crentes encontram conforto em sua constante companhia. Através de sua onisciência, eles ganham sabedoria e discernimento para suas vidas. Finalmente, a onipotência do Espírito Santo os capacita a viver sua fé com ousadia e propósito. Abraçar esses atributos permite que os crentes aprofundem seu relacionamento com o Espírito Santo e experimentem o poder transformador de Deus em suas vidas. A influência pessoal e prática do Espírito Santo na vida dos crentes é profunda e transformadora. Um dos papéis mais significativos que o Espírito Santo desempenha é o de consolador e guia em tempos de angústia, incerteza ou tristeza. O Espírito Santo oferece consolo e reassurance, lembrando os crentes do amor e da fidelidade de Deus. Jesus se referiu ao Espírito Santo como o Consolador em João 14:16, indicando que ele enviaria o Espírito para estar com seus seguidores, oferecendo apoio e encorajamento. Essa presença confortadora pode se manifestar de várias maneiras, como uma sensação de paz que supera o entendimento durante momentos difíceis, ou um leve empurrão na direção de tomar decisões sábias. Os crentes muitas vezes descrevem momentos em que sentiram uma avassaladora sensação de calma ou clareza, que atribuem à influência orientadora do Espírito Santo em suas vidas. Além de ser um consolador, o Espírito Santo serve como um guia, conduzindo os crentes em seu caminhar diário de fé. Essa orientação pode vir através de vários meios.
incluindo as Escrituras, oração e o conselho de outros crentes. O Espírito Santo ilumina a verdade da Palavra de Deus, ajudando os indivíduos a entender e aplicar princípios bíblicos em suas vidas. Em João 16:13, Jesus afirma que o Espírito Santo guiará os crentes a toda a verdade, enfatizando o papel do Espírito em ajudá-los a discernir a vontade de Deus. Essa orientação é particularmente crucial quando enfrentam decisões desafiadoras ou dilemas morais, pois o Espírito Santo fornece sabedoria e direção que se alinham com os propósitos de Deus. Os crentes frequentemente relatam experiências em que sentiram uma clara sensação de direção ou convicção sobre uma escolha específica, atribuindo essa clareza ao envolvimento ativo do Espírito Santo em suas vidas. O Espírito Santo também desempenha um papel vital na oração e na adoração, aprimorando a conexão do crente com Deus. Em Romanos 8:26-27, Paulo explica que o Espírito Santo ajuda os crentes em sua fraqueza, intercedendo por eles com gemidos que palavras não podem expressar. Isso significa que, mesmo quando os crentes lutam para articular seus pensamentos ou sentimentos em oração, o Espírito Santo entende seus corações e comunica suas necessidades a Deus. Esse papel intercessor é incrivelmente confortante, pois assegura aos crentes que suas orações são ouvidas e compreendidas, mesmo em seus momentos mais vulneráveis. Além disso, o Espírito Santo inspira a adoração, acendendo uma paixão por louvar a Deus e aprofundar o relacionamento do crente com Ele em ambientes de adoração. Muitos crentes relatam sentir uma elevada sensação da presença de Deus, frequentemente atribuída ao Espírito Santo, se movendo entre eles. Essa experiência pode levar a momentos profundos de conexão, onde os indivíduos se sentem compelidos a expressar seu amor e gratidão a Deus de maneiras que transcendem palavras. As reflexões pessoais sobre a experiência da presença do Espírito Santo podem variar amplamente, mas geralmente compartilham temas comuns de paz, alegria e transformação. Muitos crentes relatam momentos em que sentiram uma inegável consciência da presença do Espírito Santo, seja durante um momento silencioso de oração, em um culto, ou até mesmo em situações cotidianas. Por exemplo, alguns podem descrever um momento em que estavam sobrecarregados com uma sensação de paz durante uma crise, sentindo como se o Espírito Santo estivesse os envolvendo em conforto e segurança. Outros podem refletir sobre momentos de clareza ou convicção, onde sentiram o Espírito Santo guiando-os em direção a uma ação ou decisão específica que, em última análise, levou a uma mudança positiva em suas vidas. Além disso, a influência do Espírito Santo pode levar a uma transformação pessoal significativa. Muitos crentes compartilham testemunhos de como o Espírito Santo os ajudou a superar lutas, libertar-se de padrões prejudiciais ou desenvolver um amor mais profundo pelos outros. Esse trabalho transformador frequentemente se manifesta em um aumento de paciência, bondade e um desejo de servir aos outros, refletindo os frutos do Espírito descritos em Gálatas 5:22-23. O Espírito Santo capacita os crentes a viverem sua fé autenticamente, permitindo que personifiquem o amor de Cristo em suas interações com os outros. A influência pessoal e prática do Espírito Santo na vida dos crentes é profunda e essencial. Atuando como conselheiro e guia, o Espírito Santo oferece consolo em tempos de necessidade e direção nas decisões diárias. Seu papel na oração e adoração aprimora a conexão do crente com Deus,
facilitando uma comunicação profunda e significativa. Reflexões pessoais sobre a experiência da presença do Espírito Santo revelam um poder transformador que leva à paz, alegria e crescimento espiritual. Ao reconhecer e abraçar a influência do Espírito Santo, os crentes podem navegar em sua jornada de fé com confiança, sabendo que estão apoiados e guiados pela própria presença de Deus em suas vidas. O impacto das palavras em relação ao Espírito Santo é profundo e multifacetado, influenciando tanto os crentes individuais quanto a comunidade de fé mais ampla. As palavras têm o poder de moldar nossos pensamentos, emoções e ações, e quando usadas no contexto de louvor e adoração, podem convidar a presença do Espírito Santo de maneiras poderosas. Quando os crentes se reúnem para adorar, as palavras que falam, seja em mekankou, oração ou testemunho falado, criam uma atmosfera que é propícia à experiência do Espírito Santo. Em Salmos 22, 3, é afirmado que Deus habita os louvores de seu povo, sugerindo que quando os crentes levantam suas vozes em adoração, criam um espaço para que o Espírito Santo se mova e atue entre eles. Essa presença pode levar a experiências transformadoras, onde os indivíduos sentem uma profunda conexão com Deus, recebem percepções ou experimentam cura e renovação. Palavras de louvor e adoração servem como um conduto para a atividade do Espírito Santo, permitindo que os crentes expressam seu amor, gratidão e reverência por Deus. Quando os crentes articulam seus louvores, eles não apenas honram a Deus, mas também alinham seus corações com seus propósitos. Esse alinhamento abre a porta para que o Espírito Santo trabalhe em suas vidas, promovendo crescimento e transformação espiritual. Canções de adoração, orações e declarações de fé podem elevar o espírito e criar um ambiente onde o Espírito Santo pode operar livremente. Muitos crentes já vivenciaram momentos durante a adoração em que as palavras que cantam ou falam ressoam profundamente dentro deles, levando a uma profunda sensação da presença de Deus e impulsionando uma resposta de rendição e devoção. Além das palavras de louvor, as declarações de fé desempenham um papel significativo na vida diária dos crentes. Falar palavras de fé pode reforçar as crenças de alguém e encorajar uma mentalidade positiva, especialmente em circunstâncias desafiadoras. Em Romanos 10 e 17, Paulo enfatiza que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus, isso sublinha a importância de verbalizar a própria fé, pois não apenas fortalece a crença do indivíduo, mas também serve como um testemunho para os outros. Quando os crentes declaram sua fé nas promessas de Deus, afirmam sua confiança em sua bondade e soberania, o que pode resultar em uma maior confiança e resiliência diante da adversidade. Além disso, declarações de fé podem ter um efeito ondulatório, influenciando aqueles ao seu redor. Quando os crentes compartilham seus testemunhos ou falam palavras de encorajamento, eles podem inspirar outros a confiar em Deus e buscar a orientação do Espírito Santo em suas próprias vidas. Este aspecto comunitário da fé é vital, pois promove um senso de unidade e apoio dentro do corpo de Cristo. Os crentes são chamados a encorajar uns aos outros, e as palavras que escolhem podem tanto edificar quanto destruir. Portanto, é essencial estar atento à linguagem utilizada nas conversas do dia a dia, pois isso pode ter um impacto significativo na atmosfera espiritual e na fé dos que estão ao seu redor. Incentivar os ouvintes a usar suas palavras para edificar e elevar os outros
é crucial para fomentar uma comunidade que reflete o amor de Cristo. Efésios 4:29. Instrui os crentes a não deixar sair de suas bocas nenhuma conversa corrupta, mas apenas o que é bom para a edificação, conforme a ocasião, para que possa dar graça aos que ouvem. Este versículo destaca a responsabilidade que os crentes têm de usar suas palavras sabiamente, garantindo que contribuam positivamente para a vida dos outros. Palavras de encorajamento, afirmação e amor podem ter um impacto duradouro, proporcionando força e esperança àqueles que podem estar lutando. Em termos práticos, isso significa ser intencional sobre a linguagem utilizada em interações diárias. Atos simples, como oferecer elogios, expressar gratidão ou compartilhar escrituras edificantes, podem criar um ambiente onde o Espírito Santo pode trabalhar através dessas palavras para trazer cura e encorajamento. Além disso, os crentes podem cultivar o hábito de falar vida em situações, declarando as promessas de Deus sobre suas vidas e sobre a vida dos outros. Esta prática não apenas reforça sua fé, mas também convida o Espírito Santo a agir de maneiras poderosas. O impacto das palavras em relação ao Espírito Santo é significativo e abrangente. Palavras de louvor e adoração convidam a presença do Espírito Santo, criando uma atmosfera para encontros divinos e transformação. Declarações de fé servem para fortalecer a crença individual e inspirar outros, promovendo uma comunidade de encorajamento e apoio. Ao serem conscientes das palavras que falam, os crentes podem edificar e elevar aqueles ao seu redor, refletindo o amor e a graça de Deus em última análise. Usar palavras de forma intencional pode levar a uma experiência mais profunda da presença do Espírito Santo e a uma expressão de fé mais vibrante na vida cotidiana. O poder transformador da gratidão na vida de um crente é profundo e abrangente, impactando não apenas perspectivas individuais, mas também relacionamentos e a saúde espiritual geral. Em sua essência, a gratidão serve como uma ferramenta poderosa que muda o foco de problemas para bênçãos. Em um mundo muitas vezes cheio de desafios, estresse e incerteza, é fácil para os crentes se sentirem sobrecarregados por suas circunstâncias. No entanto, quando cultivam intencionalmente uma atitude de gratidão, começam a ver suas vidas sob uma nova perspectiva, em vez de fixar-se no que falta ou no que está dando errado. A gratidão encoraja os indivíduos a reconhecer e apreciar a abundância de bênçãos que os cercam. Essa mudança de foco não é meramente um exercício psicológico, é uma prática espiritual enraizada na fé. Filipenses 4:8 incentiva os crentes a pensar sobre tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e admirável. Ao escolher conscientemente focar nesses aspectos positivos da vida, os crentes podem cultivar uma mentalidade que reconhece a bondade e a fidelidade de Deus. Essa perspectiva pode levar a um maior senso de alegria e contentamento, mesmo em meio às provações. Quando os crentes dedicam tempo para refletir sobre suas bênçãos, seja família, amizades, saúde ou a beleza da criação, começam a experimentar um profundo senso de gratidão que pode transformar sua visão de vida. Além disso, a gratidão desempenha um papel significativo em convidar a paz do Espírito Santo ao coração do crente. Em João 14:27, Jesus promete a seus seguidores uma paz que o mundo não pode dar, uma paz que transcende o entendimento. Essa paz é frequentemente experimentada em conjunto com um coração grato. Quando os crentes expressam gratidão,
eles se abrem à presença confortadora do Espírito Santo, permitindo que ele alivie suas ansiedades e medos. A gratidão atua como uma ponte para a paz, ajudando os indivíduos a liberarem seus fardos e confiarem na provisão de Deus. Por exemplo, em tempos de aflição, tirar um momento para recontar as bênçãos na vida de alguém pode levar a um profundo senso de calma. Essa prática pode ser tão simples quanto listar as coisas pelas quais alguém é grato. Seja um amigo prestativo, uma refeição quente ou um belo pôr do sol. À medida que os crentes se concentram nesses aspectos positivos, muitas vezes descobrem que suas preocupações diminuem, substituídas por uma sensação de paz que vem do reconhecimento da mão de Deus trabalhando em suas vidas. Isso não significa que os desafios vão desaparecer, mas sim que a gratidão equipa os crentes com a perspectiva necessária para enfrentar esses desafios com esperança e resiliência. Incentivar os espectadores a praticar a gratidão como uma disciplina diária é essencial para fomentar uma mentalidade transformadora. Como qualquer prática espiritual, a gratidão requer intencionalidade e consistência. Uma maneira eficaz de cultivar a gratidão é por meio da escrita em um diário. Manter um diário de gratidão permite que os indivíduos documentem suas bênçãos regularmente, criando um registro tangível da fidelidade de Deus. Cada entrada serve como um lembrete das coisas boas da vida, reforçando o hábito de buscar bênçãos, mesmo em tempos difíceis. Além disso, incorporar a gratidão em orações diárias pode aprofundar o relacionamento de alguém com Deus. Ao iniciar as orações com expressões de agradecimento, os crentes podem mudar seu foco de solicitações e preocupações para o reconhecimento da bondade de Deus. Essa prática não só honra a Deus, mas também cultiva um coração que é receptivo à sua presença e paz. Outra maneira prática de praticar a gratidão é por meio de atos de bondade e serviço. Quando os crentes expressam gratidão por suas bênçãos, muitas vezes são inspirados a compartilhar essas bênçãos com os outros. Isso pode assumir a forma de voluntariado, ajudar um vizinho ou simplesmente oferecer palavras de encorajamento a alguém em necessidade. Essas ações não apenas abençoam os outros, mas também reforçam o próprio senso de gratidão do crente, criando um ciclo de positividade e generosidade. O poder transformador da gratidão na vida de um crente não pode ser subestimado. Ao mudar o foco de problemas para bênçãos, a gratidão fomenta uma mentalidade que reconhece a bondade e fidelidade de Deus. Essa mudança convida a paz do Espírito Santo, permitindo que os crentes experimentem conforto e segurança mesmo em circunstâncias desafiadoras. Praticar a gratidão como uma disciplina diária por meio da escrita em diário, oração e atos de bondade pode levar a um profundo crescimento espiritual e a uma conexão mais profunda com Deus. À medida que os crentes cultivam uma atitude de gratidão, descobrirão que suas vidas são enriquecidas, sua fé fortalecida e seus corações transformados, permitindo que naveguem pelos desafios da vida com graça e alegria. Declarar fé nas promessas de Deus é uma prática poderosa que pode impactar significativamente a vida de um crente. Quando os indivíduos proclamam corajosamente sua fé, eles ativam as promessas de Deus, permitindo que essas verdades se manifestem em suas vidas. Este ato de declaração não é meramente sobre pensamento positivo, é uma profunda expressão de confiança no caráter de Deus e em sua fidelidade. Ao falar em voz alta as promessas encontradas na Escritura, os crentes alinham seus corações e mentes com a verdade de Deus,
criando um ambiente onde suas promessas podem florescer. Declarações de fé servem como um catalisador para ativar as promessas de Deus. Em Romanos 10:17, Paulo enfatiza que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando os crentes declaram as promessas de Deus, eles não apenas lembram a si mesmos de sua fidelidade, mas também reforçam sua fé em sua capacidade de cumprir essas promessas. Essa declaração pode mudar a perspectiva de alguém de dúvida e medo para esperança e segurança. Por exemplo, ao enfrentar uma situação desafiadora, declarar versículos como Filipenses 4:19, que diz: "E o meu Deus suprirá todas as suas necessidades segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus", pode infundir confiança de que Deus é de fato um provedor. Esse ato de falar a verdade de Deus pode transformar a ansiedade em paz. À medida que os crentes escolhem se concentrar em suas promessas, em vez de suas circunstâncias. Ao longo das Escrituras, vemos numerosos exemplos de figuras bíblicas que declararam sua fé nas promessas de Deus, demonstrando o poder de tais declarações. Um exemplo proeminente é Abraão, que é frequentemente referido como o pai da fé. Em Romanos 4:20-21, é mencionado que Abraão não vacilou por incredulidade em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente persuadido de que Deus tinha o poder de cumprir o que havia prometido. A declaração inabalável de fé de Abraão na promessa de um filho. Apesar de sua velhice e da esterilidade de Sara, exemplifica o poder transformador de declarar a fé. Sua declaração não apenas afirmava sua confiança em Deus, mas também o preparava para receber o cumprimento dessa promessa. Outro exemplo poderoso é encontrado na vida de Davi em 1 Samuel 17, quando Davi enfrentou Golias. Ele declarou corajosamente sua fé na libertação de Deus. Ele proclamou: "O Senhor que me livrou da palma do leão e da palma do urso, me livrará da mão deste filisteu." 1 Samuel 17:37. A declaração de fé de Davi não apenas o encorajou, mas também inspirou os israelitas, demonstrando que as declarações de fé podem ter um efeito em cascata, impactando os que estão ao nosso redor. Sua confiança nas promessas de Deus levou a uma vitória notável, mostrando como declarar a fé pode ativar o poder de Deus em nossas vidas, incentivar os espectadores a falarem positivamente e se alinharem com a verdade de Deus é essencial para cultivar uma mentalidade cheia de fé. Em um mundo cheio de negatividade e dúvida, é crucial que os crentes escolham intencionalmente palavras que reflitam as promessas de Deus em vez de suas circunstâncias. Provérbios 18:21 nos lembra que a língua tem poder sobre a vida e a morte, destacando a importância de se falar palavras que tragam vida, esperança e encorajamento. Ao declarar as promessas de Deus sobre suas vidas, os crentes podem combater sentimentos de inadequação, medo e desespero, substituindo-os por confiança e segurança na fidelidade de Deus. Uma maneira prática de incorporar declarações de fé na vida diária é criando uma lista de versículos das Escrituras que ressoem com circunstâncias ou lutas pessoais. Os crentes podem então falar esses versículos em voz alta, permitindo que a verdade da palavra de Deus penetre em seus corações e mentes. Essa prática não apenas reforça sua fé, mas também serve como um lembrete das promessas inabaláveis de Deus. Além disso, cercar-se de uma comunidade de crentes que encorajam e elevam uns aos outros pode fortalecer ainda mais
a prática de declarar a fé. Compartilhar testemunhos da fidelidade de Deus e falar palavras de encorajamento pode criar uma atmosfera onde a fé floresce. Declarar a fé nas promessas de Deus é uma prática vital que ativa sua verdade na vida dos crentes. Ao proclamar ousadamente a palavra de Deus, os indivíduos alinham seus corações com suas promessas, promovendo um ambiente onde essas promessas podem se manifestar. Figuras bíblicas como Abraão e Davi exemplificam o poder das declarações de fé, demonstrando como tais proclamações podem levar a resultados notáveis. Incentivar os espectadores a falar positivamente e alinhar-se com a verdade de Deus os capacita a cultivar uma mentalidade cheia de fé, transformando suas perspectivas e experiências. À medida que os crentes abraçam a importância de declarar a fé, eles se tornam mais receptivos às promessas de Deus, experimentando sua fidelidade de maneiras profundas e transformadoras. O poder dos testemunhos pessoais na fé cristã é profundo e transformador, servindo como um meio vital de glorificar a Deus e inspirar os outros. Testemunhos são mais do que apenas histórias. São declarações poderosas da fidelidade, misericórdia e amor de Deus na vida dos indivíduos. Quando os crentes compartilham suas experiências de como Deus trabalhou em suas vidas, eles não apenas o honram, mas também encorajam outros a confiar em sua bondade e poder. Este ato de compartilhar pode acender a esperança, fortalecer a fé e fomentar um senso de comunidade entre os crentes. Uma das principais maneiras pelas quais os testemunhos glorificam a Deus é mostrando seu trabalho na vida de seu povo. Quando indivíduos recontam suas experiências de libertação, cura ou provisão, eles destacam a presença ativa e o envolvimento de Deus em suas vidas. Esta glorificação está enraizada na compreensão de que todo bom presente vem de Deus. Tiago 1:17. E ao compartilhar esses presentes, os crentes reconhecem sua soberania e graça. Por exemplo, quando alguém compartilha um testemunho de superação de dependência através da força de Deus, isso não apenas glorifica a Deus, mas também serve como um poderoso lembrete de que Ele pode transformar vidas. Essas histórias ressoam profundamente com outros que podem estar enfrentando lutas semelhantes, encorajando-os a buscar a ajuda e a intervenção de Deus. Testemunhos bíblicos fornecem numerosos exemplos de como histórias pessoais podem encorajar a fé e inspirar os outros. Um dos testemunhos mais convincentes é o do apóstolo Paulo antes de sua conversão. Paulo era um feroz perseguidor de cristãos, mas após encontrar o Cristo ressuscitado no caminho para Damasco, sua vida foi radicalmente transformada. Em Atos 26, Paulo compartilha seu testemunho diante do rei Agripa, recontando como ele passou de perseguidor a um defensor apaixonado do Evangelho. Sua história não apenas glorifica a graça de Deus, mas também serve como um poderoso lembrete de que ninguém está além do alcance do amor e da redenção de Deus. O testemunho de Paulo inspirou incontáveis outros a abraçar a fé em Cristo, demonstrando o efeito em cadeia que histórias pessoais podem ter na comunidade de fé. Outro exemplo notável é a mulher samaritana no poço, encontrada em João 4. Após seu encontro com Jesus, ela voltou rapidamente à sua cidade para compartilhar sua experiência, declarando: "Vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Porventura não é este o Cristo?" João 4:29. Seu testemunho levou muitos samaritanos a crer em Jesus, ilustrando como a história de uma pessoa pode impactar toda uma comunidade. Este relato
enfatiza a importância de compartilhar experiências pessoais, pois elas podem levar outros a buscar um relacionamento com Cristo e aprofundar sua fé. Incentivar os espectadores a compartilhar suas próprias histórias da fidelidade de Deus é essencial para fomentar uma cultura de testemunho dentro da comunidade cristã. Cada crente tem uma história única que reflete a obra de Deus em suas vidas, e compartilhar essas experiências pode ser uma fonte de encorajamento e inspiração para os outros. Seja uma história de cura, provisão, orientação ou transformação. Todo testemunho tem o potencial de ressoar com a jornada de alguém. Para facilitar essa divulgação, os crentes podem criar oportunidades para testemunho em suas igrejas ou grupos pequenos. Isso poderia envolver momentos designados durante os cultos para indivíduos compartilharem suas histórias ou organizar noites de testemunho, onde as pessoas podem se reunir para celebrar a fidelidade de Deus. Além disso, as plataformas de mídia social fornecem uma via moderna para compartilhar testemunhos, permitindo que os crentes alcancem um público mais amplo e inspirem outros além de sua comunidade imediata. Ao compartilhar suas histórias online, os indivíduos podem encorajar outros que possam estar lutando ou buscando esperança, demonstrando que Deus ainda está agindo hoje. Além disso, compartilhar testemunhos também pode fortalecer a fé da pessoa que compartilha. À medida que os indivíduos recontam como Deus se moveu em suas vidas, eles são lembrados de sua fidelidade e amor, o que pode reacender sua paixão por Ele. Esse ato de reflexão pode aprofundar seu relacionamento com Deus e encorajá-los a continuar confiando nele em desafios futuros. O poder dos testemunhos pessoais na fé cristã é imenso, servindo para glorificar a Deus e inspirar outros. Ao compartilhar suas histórias, os crentes destacam a fidelidade e a graça de Deus, encorajando aqueles ao seu redor a confiar em sua bondade. Testemunhos bíblicos, como os de Paulo e da mulher samaritana, ilustram o profundo impacto que histórias pessoais podem ter na comunidade de fé. Encorajar os espectadores a compartilhar suas próprias experiências da fidelidade de Deus fomenta uma cultura de testemunho que pode fortalecer a igreja e inspirar outros a buscar um relacionamento mais profundo com Cristo. À medida que os crentes abraçam o poder de suas histórias, eles contribuem para um legado de fé que honra a Deus e transforma vidas. Explorar a importância da sabedoria e da profecia na vida do crente revela dois aspectos essenciais do crescimento espiritual e da orientação comunitária. Frequentemente descrita como a capacidade de discernir e aplicar o conhecimento de uma maneira que se alinha com a vontade de Deus, é crucial para navegar pelas complexidades da vida. A profecia, por sua vez, serve como um meio de comunicação divina, proporcionando orientação, encorajamento e percepção à igreja. Juntos, esses elementos capacitam os crentes a viver sua fé com clareza e propósito. Buscar a sabedoria divina é uma prática fundamental para os crentes e começa com oração sincera e engajamento com as Escrituras. Tiago 1:5 encoraja os crentes a pedirem a Deus sabedoria, prometendo que Ele dá generosamente a todos, sem reprovação. Este convite para buscar sabedoria através da oração enfatiza a importância de se aproximar de Deus com humildade e o desejo de entender seus caminhos. A oração não é apenas um ritual, é um diálogo relacional com Deus, onde os crentes podem expressar suas preocupações, buscar orientação e ouvir sua voz. Ao dedicar tempo à oração,
Os indivíduos abrem seus corações para receber percepções e clareza divinas em relação às suas circunstâncias. Além da oração, imergir-se nas Escrituras é vital para ganhar sabedoria. A Bíblia está cheia de verdades e princípios atemporais que oferecem orientação para a vida diária. Provérbios, em particular, é um tesouro de literatura de sabedoria, oferecendo conselhos práticos sobre vários aspectos da vida, desde relacionamentos até tomada de decisões. Ao estudar e meditar sobre essas passagens, os crentes podem cultivar uma compreensão mais profunda do caráter de Deus e de seus desejos para suas vidas. O Salmo 11, 9 e 10, 5 ilustra lindamente este conceito. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Engajar-se com as Escrituras ilumina o caminho à frente, ajudando os crentes a fazer escolhas que se alinhem à vontade de Deus. Além disso, buscar sabedoria não é um empreendimento solitário. Muitas vezes envolve buscar conselho de crentes maduros dentro da comunidade da igreja. Provérbios 15 e 22 afirma: os planos fracassam por falta de aconselhamento, mas com muitos conselheiros eles têm sucesso. Participar de discussões com mentores de confiança, pastores ou outros crentes pode oferecer perspectivas e insights valiosos que contribuem para uma tomada de decisão sábia. Esta abordagem colaborativa para buscar sabedoria fomenta um senso de comunidade e responsabilidade, permitindo que os crentes cresçam juntos em suas jornadas de fé. A profecia desempenha um papel significativo em guiar e encorajar a igreja, servindo como um meio pelo qual Deus comunica sua vontade e propósito. Em 1 Coríntios 14, 3, Paulo explica que quem profetiza fala ao povo para seu fortalecimento, encorajamento e conforto. A profecia não se trata apenas de prever eventos futuros, é sobre falar a verdade de Deus na vida de indivíduos e da igreja como um todo. Esta comunicação divina pode proporcionar clareza em tempos de incerteza, oferecendo direção e segurança aos crentes enquanto navegam por suas jornadas espirituais. Ao longo das Escrituras, vemos exemplos de vozes proféticas que trouxeram orientação e encorajamento ao povo de Deus. Por exemplo, o profeta Jeremias entregou mensagens de esperança e restauração aos israelitas durante um período de exílio, lembrando-os da fidelidade de Deus e dos planos para seu futuro. Da mesma forma, o Novo Testamento apresenta figuras proféticas, como Agabo, que alertou a igreja primitiva sobre uma fome iminente e forneceu orientação para a preparação. Atos 11 e 28. Esses exemplos ilustram como a profecia serve como uma ferramenta vital para edificar a igreja, ajudando os crentes a permanecerem ancorados em sua fé e focados nos propósitos de Deus, e incentivar os ouvintes a estarem abertos à condução do Espírito Santo é essencial para cultivar um coração receptivo à sabedoria e à profecia. O Espírito Santo desempenha um papel crucial em guiar os crentes, fornecendo discernimento e instigando-os a agir de acordo com a vontade de Deus. Em João 16 e 13, Jesus promete que o Espírito Santo guiará os crentes em toda a verdade, enfatizando o papel do Espírito como um conselheiro divino. Estar aberto à condução do Espírito Santo requer uma postura de humildade e disposição para ouvir. Isso pode envolver deixar de lado agendas pessoais e estar receptivo à direção de Deus, mesmo quando isso desafia noções ou desejos preconcebidos. Na prática, estar aberto ao Espírito Santo pode se manifestar de várias maneiras, como estar atento durante a oração, buscar confirmação
através das Escrituras e permanecer sensível ao conselho de outros dentro da comunidade de fé. Também envolve criar espaço para silêncio e reflexão, permitindo que o Espírito Santo fale ao coração. Essa abertura pode levar a revelações profundas, orientação e encorajamento que se alinham com os propósitos de Deus. A importância da sabedoria e da profecia na vida do crente não pode ser subestimada. Buscar sabedoria divina através da oração e das Escrituras capacita os crentes a navegar pelos desafios da vida com clareza e propósito. A profecia serve como um meio vital de orientação e encorajamento dentro da igreja, ajudando os crentes a permanecerem ancorados em sua fé, ao estarem abertos à condução do Espírito Santo. Os indivíduos podem cultivar um relacionamento mais profundo com Deus e experimentar o poder transformador de sua sabedoria e voz profética. À medida que os crentes abraçam esses elementos, eles se sentirão empoderados a viver sua fé com confiança, propósito e um profundo senso de comunidade. Examinar o papel fundamental do amor e da paz na vida cristã revela dois elementos e essências que moldam o relacionamento do crente com Deus e com os outros. O amor, conforme ordenado por Jesus, não é meramente uma emoção, mas uma escolha deliberada de agir de maneiras que refletem o caráter de Deus. A paz, por outro lado, é um dom divino que sustenta os crentes através dos desafios da vida. Juntas, esses princípios formam a base de uma fé cristã vibrante, guiando os crentes em suas interações e fornecendo força em tempos difíceis. No cerne dos ensinamentos de Jesus está o mandamento de amar uns aos outros, que serve como um princípio central da fé cristã. Em João 13, 34-35, Jesus instrui seus discípulos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Este mandamento enfatiza que o amor não é opcional para os crentes, é uma característica definidora de sua fé. Jesus estabelece o padrão para esse amor ao demonstrá-lo através de sua vida, morte e ressurreição. Seu amor sacrificial serve como exemplo máximo, chamando os crentes a amar os outros de maneira altruísta e incondicional. Esse comando para amar vai além de meros sentimentos, requer ação e intencionalidade. O amor se manifesta de várias formas, incluindo bondade, compaixão, perdão e serviço. Quando os crentes escolhem ativamente amar os outros, refletem o coração de Deus e criam uma comunidade que incorpora sua graça. Esse amor não se limita a amigos e familiares, abrange to-dos, incluindo aqueles que podem ser difíceis de amar. Em Mateus 5:44, Jesus desafia seus seguidores a amar seus inimigos e orar por aqueles que os perseguem, ilustrando que o verdadeiro amor não conhece limites. Ao praticar esse amor radical, os crentes podem quebrar barreiras, promover a reconciliação e demonstrar o poder transformador de Cristo em suas vidas. Além do amor, a paz desempenha um papel fundamental na vida cristã, proporcionando aos crentes um senso de calma e segurança em meio às tempestades da vida. A paz que vem de Deus não é meramente a ausência de conflito, é um profundo senso de bem-estar e segurança enraizado na fé. Em Filipenses 4:6-7, Paulo encoraja os crentes a não se preocuparem com nada,
mas a apresentarem seus pedidos a Deus por meio da oração. Ele os assegura de que a paz de Deus, que transcende todo entendimento, guardará seus corações e mentes em Cristo Jesus. Essa paz divina sustenta os crentes durante tempos difíceis, oferecendo conforto e força quando as circunstâncias parecem esmagadoras. A paz de Deus é particularmente vital durante provações, perdas ou incertezas. Os crentes frequentemente enfrentam desafios que podem levar à ansiedade, medo e dúvida. No entanto, quando se voltam para Deus em oração e buscam sua presença, podem experimentar uma paz que desafia a compreensão humana. Essa paz os reassura da soberania e fidelidade de Deus, lembrando-os de que não estão sozinhos em suas lutas. Muitos crentes podem testemunhar momentos em que, apesar de enfrentarem desafios significativos, sentiram uma inexplicável sensação de paz que lhes permitiu suportar e perseverar. Essa paz serve como um testemunho da fidelidade de Deus e sua capacidade de sustentar seu povo através das dificuldades da vida. Incentivar os espectadores a praticar amor e paz em suas interações diárias é essencial para cultivar uma comunidade centrada em Cristo. Amor e paz não são apenas conceitos abstratos, devem ser vividos de maneiras práticas. Os crentes podem começar sendo intencionais em seus relacionamentos, buscando oportunidades para mostrar bondade e compaixão aos que estão ao seu redor. Atos simples de amor, como oferecer um ouvido atento, ajudar um vizinho ou expressar gratidão, podem ter um impacto profundo sobre os outros e criar um efeito cascata de positividade. Além disso, praticar a paz envolve ser pacificadores em um mundo frequentemente marcado por conflito e divisão. Em Mateus 5:9 declara: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Esse chamado para ser pacificadores desafia os crentes a buscarem ativamente a reconciliação e a compreensão em suas interações, seja resolvendo conflitos, promovendo harmonia nos relacionamentos ou advogando pela justiça. Os crentes podem incorporar a paz de Cristo em suas ações. Além disso, cultivar uma atitude de amor e paz requer autorreflexão e dependência do Espírito Santo. Os crentes podem orar pela força para amar os outros como Cristo os ama e pela paz que vem de Deus para encher seus corações. Ao convidar o Espírito Santo para guiar suas interações, podem se tornar vasos de amor e paz em um mundo que desesperadamente precisa disso. O papel fundamental do amor e da paz na vida cristã é essencial para o crescimento espiritual e a construção da comunidade. O mandamento de Jesus para amar uns aos outros serve como um princípio orientador para os crentes, chamando-os a refletir o caráter de Deus em seus relacionamentos. A paz que vem de Deus sustenta os crentes durante momentos difíceis, proporcionando conforto e segurança. Ao praticar amor e paz em suas interações diárias, os crentes podem criar uma comunidade vibrante que incorpora o coração de Cristo. À medida que abraçam esses princípios, não apenas fortalecerão sua fé, mas também impactarão a vida das pessoas ao seu redor, demonstrando o poder transformador do amor e da paz em ação. Discutir as virtudes da humildade e da consagração na caminhada cristã revela duas qualidades essenciais que melhoram significativamente o relacionamento de um crente com Deus e sua eficácia em servir aos outros. A humildade é frequentemente considerada a base de uma fé genuína, enquanto a consagração representa o compromisso de dedicar a própria vida ao serviço de Deus. Juntas, essas virtudes
promovem o crescimento espiritual, aprofundam a conexão de uma pessoa com o divino e capacitam os crentes a viver sua fé de forma autêntica. A humildade é uma virtude vital que leva a um relacionamento mais profundo com Deus. Em Tiago 4:10, somos lembrados: humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Este versículo encapsula a essência da humildade: reconhecer nossa dependência de Deus e reconhecer sua soberania em nossas vidas. Quando os crentes se aproximam de Deus com humildade, abrem-se à sua orientação e graça. Esta postura de humildade permite que os indivíduos se vejam à luz da grandeza de Deus, promovendo um senso de reverência e temor. É por meio deste reconhecimento que os crentes podem realmente entender sua necessidade pela misericórdia e amor de Deus. Além disso, a humildade cultiva um ambiente onde os crentes podem crescer espiritualmente. Quando os indivíduos são humildes, estão mais receptivos à correção e instrução, permitindo que aprendam e amadureçam em sua fé. Provérbios 11:2 afirma: quando vem o orgulho, vem também a desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. Esta sabedoria é essencial para navegar os desafios da vida e tomar decisões que se alinham com a vontade de Deus. Ao abraçar a humildade, os crentes podem cultivar um espírito ensinável, buscando a sabedoria de Deus por meio da oração e das Escrituras, e finalmente se aproximando dele. Além de fomentar um relacionamento mais profundo com Deus, a humildade também aprimora relacionamentos com os outros. Quando os crentes incorporam a humildade, é mais provável que sirvam os outros de forma altruísta, colocando as necessidades dos outros à frente das suas. Filipenses 2:3-4 encoraja os crentes a não fazer nada por ambição egoísta ou por vaidade. Antes, em humildade, considerem os outros superiores a si mesmos, não atentando cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Essa atitude altruísta reflete o coração de Cristo e cria uma comunidade marcada pelo amor e apoio. A consagração, por sua vez, envolve dedicar a própria vida ao serviço de Deus. É o ato de separar-se para os propósitos de Deus, reconhecendo que cada aspecto da vida, tempo, talentos e recursos pertence a Ele. Romanos 12:1 exorta os crentes a apresentar seus corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o seu culto racional. Este chamado à consagração enfatiza a importância de viver uma vida que honre a Deus em todas as coisas. Dedicar a própria vida ao serviço de Deus não se limita ao ministério em tempo integral, abrange a vida diária de cada crente. Seja no trabalho, em casa ou na comunidade, os crentes são chamados a refletir o amor de Cristo e servir os outros. Essa dedicação exige intencionalidade e uma disposição para alinhar as próprias ações com os propósitos de Deus. Quando os crentes se comprometem a viver vidas consagradas, tornam-se vasos através dos quais Deus pode trabalhar, impactando a vida das pessoas ao seu redor. A importância da humildade e consagração é ainda mais evidenciada no exemplo de Jesus Cristo. Ao longo de seu ministério terreno, Jesus exemplificou ambas as virtudes. Ele demonstrou humildade ao lavar os pés de seus discípulos, João 13:1-17, mostrando que a verdadeira liderança está enraizada no serviço. Além disso, sua vida foi um exemplo perfeito de consagração, pois ele se dedicou a cumprir a vontade do Pai, mesmo até o ponto da morte na cruz. Ao seguir o exemplo de Cristo, os crentes podem incorporar essas virtudes em suas próprias vidas,
refletindo seu caráter para o mundo. Incentivar os espectadores a incorporar humildade e consagração em suas vidas é essencial para promover uma caminhada cristã vibrante. Praticar humildade pode começar com atos simples, como ouvir ativamente os outros, buscar feedback e reconhecer as próprias limitações. Ao cultivar um coração humilde, os crentes podem criar uma atmosfera de graça e compreensão em seus relacionamentos, permitindo conexões mais profundas e apoio mútuo. Em termos de consagração, os espectadores podem começar avaliando suas prioridades e compromissos, dedicando tempo para oração, estudo da Bíblia e serviço. Os indivíduos podem alinhar suas vidas com os propósitos de Deus. Isso pode envolver o voluntariado na comunidade, participar de atividades da igreja, ou simplesmente estar presente para amigos e familiares que precisam. Ao dedicarem intencionalmente suas vidas ao serviço de Deus, os crentes podem experimentar a alegria e a realização que vem de viver sua fé. As virtudes de humildade e consagração são fundamentais para a caminhada cristã. A humildade leva a um relacionamento mais profundo com Deus, promovendo o crescimento espiritual e melhorando os relacionamentos com os outros. A consagração envolve dedicar a própria vida ao serviço de Deus, permitindo que os crentes reflitam o amor de Cristo em suas interações diárias. Ao incentivar os espectadores a incorporar essas virtudes, eles podem cultivar uma fé que é autêntica, impactante e profundamente enraizada no amor de Deus. À medida que os crentes abraçam a humildade e a consagração, eles se encontrarão transformados, capacitados a viver seu chamado e a fazer a diferença no mundo ao seu redor. Neste vídeo, exploramos vários temas-chave que destacam o poder transformador do Espírito Santo na vida dos crentes. O Espírito Santo não é apenas uma presença passiva, é o guia, conforta e capacita ativamente os indivíduos em suas jornadas espirituais. Discutimos como o Espírito Santo atua como conselheiro, ajudando os crentes a navegar nas complexidades da vida com sabedoria e graça. Ao reconhecer o papel do Espírito Santo, os crentes podem experimentar uma profunda transformação pessoal, levando a um relacionamento mais profundo com Deus e uma fé mais vibrante. Também enfatizamos a importância das palavras na caminhada cristã. As palavras têm o poder de moldar nossos pensamentos, emoções e ações. Quando os crentes declaram sua fé e falam palavras de louvor, eles convidam a presença do Espírito Santo em suas vidas. Este ato de declaração não apenas reforça suas crenças, mas também encoraja outros em suas jornadas de fé. Além disso, destacamos como a gratidão desempenha um papel crucial em fomentar uma mentalidade positiva e convidar a paz de Deus. Ao praticar a gratidão, os crentes podem mudar seu foco de problemas para bênçãos, cultivando um coração que está aberto à ação do Espírito Santo. Além disso, discutimos a importância dos testemunhos pessoais na comunidade cristã. Compartilhar histórias da fidelidade de Deus não apenas glorifica a Ele, mas também inspira e encoraja os outros. Testemunhos servem como lembretes poderosos da bondade de Deus e podem acender esperança naqueles que podem estar lutando. Ao relatar suas experiências, os crentes podem fortalecer sua própria fé enquanto incentivam aqueles ao seu redor. Ao encerrarmos esta discussão, queremos encorajá-lo a se envolver com esses temas em sua própria vida. Reflita sobre o poder transformador do Espírito Santo e como ele está agindo dentro de você. Considere as palavras que você fala
e como elas podem tanto edificar quanto derrubar. Torne uma prática expressar gratidão diariamente, reconhecendo as bênçãos que Deus lhe concedeu. E não subestime o impacto de compartilhar seu testemunho, sua história. Pode ser a encorajamento de que alguém precisa para aprofundar sua fé. Convidamos você a assumir um papel ativo em seu crescimento espiritual ao se inscrever em nosso canal. Ou a fazer isso, você ficará atualizado sobre vídeos futuros que explorarão mais profundamente esses tópicos e novas facetas da fé. Se você achou este vídeo útil, por favor, curta e compartilhe com amigos e familiares. Seu engajamento não apenas ajuda a espalhar a mensagem, mas também promove uma comunidade de crentes que pode apoiar e elevar uns aos outros. Em conclusão, o poder transformador do Espírito Santo, a importância de nossas palavras, a prática da gratidão e o compartilhamento de testemunhos são todos componentes vitais de uma vida cristã próspera. À medida que você continua em sua jornada de fé, lembre-se de que você não está sozinho. O Espírito Santo está com você, guiando e capacitando você a cada passo do caminho. Abrace esses princípios, envolva-se com nossa comunidade e vamos crescer juntos em nossa compreensão e experiência do amor e da graça de Deus. Obrigado por assistir. Esperamos vê-lo em nosso próximo vídeo.